Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo onde iremos abordar um assunto que é muito delicado, onde os pastores abrem as suas Bíblias no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo de 8 a 10, de 8 a 11. E aí aplica sobre o povo gentil. O povo gentil que somos nós. Essa palavra é uma palavra para os israelitas, o povo da nação de Israel, mas eles pegam essa palavra, aplicam sobre nós e aí pedem dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi alimento. Então, eles cobram dinheiro do povo para que o povo dê a 10ª parte do salário de cada pessoa que ganha, para que eles tenham uma vida luxuosa. Então, nós iremos ler nessas passagens bíblicas, iremos fazer alguns vídeos falando sobre dízimo. Não vai ser só esse, para que não fique muito longo. Então, iremos fazer uma parte, depois outra e outra. Assim como nós fizemos com Lei versus Graça, onde daqui a pouco iremos gravar outro vídeo sobre Lei versus Graça. Lei versus Graça 1, Lei versus Graça 2. Mas daqui a pouco iremos fazer outro vídeo, Lei versus Graça 3. Então esse é o dízimo 1. Depois iremos gravar mais vídeos falando sobre dízimo. Então nessa parte é onde eles pegam e falam para o povo gentil, que somos nós, que nós devemos dar o dízimo para eles, o dízimo na igreja. E que esse dízimo foi dado somente para o povo de Israel. Nós viremos aqui, aqui eles leem Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9, 10 e 11. Depois eu retornarei aqui para ler esses 4 versículos. Mas antes disso, vamos ler no livro de Malaquias, no capítulo 1 e no versículo 1, para que nós vejamos para quem realmente é essa palavra, se é para nós ou não. Então vamos ler. Diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então essa palavra é contra Israel, contra a nação de Israel, e não contra o mundo, não contra o planeta, contra todas as nações. Essa palavra, ela é contra Israel, o povo que mora em Israel. Então não é para mim, que eu não moro em Israel, nem para você, porque você também não mora. Então essa palavra é para contra o povo de Israel. E até hoje quem mora em Israel, essa palavra não é para eles, porque essa palavra é uma lei de Moisés que já foi destituída pelo nosso Senhor Cristo. E nós já vimos isso em outras passagens do livro que eu falei sobre Lei versus Graça. Então essa palavra é uma lei de Moisés, dízimo é uma lei de Moisés, dízimo foi implementado somente para o povo de Israel e não para nós. Todas as leis de Moisés não é para os gentios, e sim para os judeus, o povo de Israel, a nação israelita. Então essa palavra não é para nós, é para o povo de Israel. Então eles pegam, vêm aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 até o 11, e aplica sobre o povo gentil, afirmando que se o povo não der o dinheiro, a 10ª parte do que eles ganham, então o povo será amaldiçoado e Deus fechará todas as portas para eles. Mas se eles der, aí Deus vem, abre a janela do céu, então abençoará todos os que dão.
E isso é totalmente uma mentira absurda, porque os que dão estão debaixo de maldição, porque eles não podem dar, porque eles são gentil, e gentil não pode cumprir a lei de Moisés. Quem cumpre a lei de Moisés está debaixo de maldição. Iremos ler aqui onde eles leem, aqui no versículo 8, ó, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e não dizeis. Vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós quem? Toda a nação. A nação de quem? De Israel. Então essa palavra é somente para o povo de Israel, não é para nós. Eles não podem jamais pegar uma palavra que é para o povo de Israel e aplicar em nós que somos gentios. E assim pedir dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro. Aí eles leem aqui, ó. Esse é que eles gostam. Trazei todos os dízimos à casa dos tesouros. Ele diz que a casa do tesouro é a igreja, né? Você traz todos os dízimos à casa do tesouro, que a casa do tesouro é a igreja. Mas a casa do tesouro não é a igreja. Onde Malaquias escreve aqui, a casa do tesouro é Jerusalém. Nós iremos ver essa passagem, que eu irei mostrar que a casa do tesouro é Jerusalém, aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, onde nós iremos ler agora. Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, onde Deus mesmo escolheu Jerusalém. Então, se foi Deus que escolheu, então está escolhido. Deus escolheu Jerusalém para ali habitar o nome dele. Então, nós iremos ver outras passagens mais lá na frente, onde fala que Deus escolheu Jerusalém para fazer ali habitar o nome dele. E nessas passagens nós iremos já saber, porque nós iremos ler aqui, onde foi que Deus escolheu, qual é o lugar que Deus escolheu para ali habitar o nome dele. Então, para ali habitar o nome dele, Deus escolheu aqui, ó. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Então, Deus mesmo escolheu Jerusalém para que o povo adorasse a Deus nessa cidade. Então nós vamos voltar aqui para o livro de Malaquias, capítulo 3, né, versículo 8 em diante, onde nós já lemos o 8, agora nós estamos lendo o 10. 8 e o 9, agora estamos lendo o 10 e vamos ler o 11. Onde diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é em Jerusalém. Iremos ler outros versículos que fala sobre isso, onde Deus escolheu para ali habitar o nome dele. Então nós já vimos que Deus escolheu para ali habitar o nome dele, foi em Jerusalém. Então, por continuar, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é para os judeus, não é para nós. E Deus está dizendo, se vocês derem um dízimo, então aí vocês irão fazer prova de mim e eu retribuirei em dobro. Ele diz assim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha, advenha a maior abastança. Então vamos ler o 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Então eles transformaram esse devorador aqui no diabo. Na verdade, esse devorador ele nunca foi o diabo. Esse devorador ele é um gafanhoto que devorava a plantação deles.
do povo de Israel. Deus enviava um gafanhoto para amaldiçoar o povo, onde viria para destruir a plantação do povo. E Deus está dizendo, ó, se vocês derem, então eu irei, repreenderei o devorador, que o devorador é um gafanhoto, onde nós iremos ver aqui na sua palavra. Onde na igreja eles transformam o devorador no diabo, né? Eles dizem que o devorador é o diabo, mas o diabo não come plantação. O diabo apenas come, o diabo não come nada. Ele não tem vida. O diabo não pode comer a plantação. Então quem come a plantação? Quem era o devorador? Então nós vamos ver aqui, ó. Aqui no livro de Levítico, capítulo 11, a partir do versículo 1, vocês vão ler o que pode. Deus está na lei de Moisés dizendo o que pode comer e o que não pode comer. Então nessa passagem aqui no versículo 22, ele fala sobre quem é o devorador. Ele diz aqui, ó. Deles comerei estes, a locusta, segundo a sua espécie. Está dizendo que pode comer. E o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. Então, é o gafanhoto devorador. Esse devorador aqui, que está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, é um gafanhoto e não é um diabo. Então, todas as passagens que falam no livro de Malaquias, que aplica dizendo nesse versículo 11, do capítulo 3, versículo 11, nós iremos ler novamente. E por causa de vós repreenderei o devorador. Então o devorador não é o diabo, o devorador é o gafanhoto, que ele sim come o fruto da terra, ó, para que não vos consuma o fruto da terra. Então eles fazendo isso, Deus iria repreender esse gafanhoto para que eles não consumissem o fruto da terra, o que eles plantam. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então eles abrem aqui, começam a pedir dinheiro e a pressionar, dizendo ao povo que se o povo não der o dinheiro, não der a 10ª parte, então o diabo irá na casa da pessoa e irá destruir tudo que ela tem. Agora, se a pessoa der, aí ele não vai. Então a pessoa vive atormentada quando não consegue dar, achando que o diabo veio na sua casa. E se uma panela cai do fogão ou uma tampa, ele já acha que é o diabo que está destruindo a casa dele. Na verdade, isso não é. Então, essas passagens, entendeu? É uma coisa que nós devemos ler e entender, para que nós não sejamos enganados pelos pastores, porque eu fui enganado muitos anos. Fui enganado mais de 10 anos. E aí eu dava o meu dízimo achando que eu estava sendo abençoado. E na verdade, quando eu fazia isso, eu virava um maldito. Pois a palavra do Senhor no livro de Gálatas diz que todos aqueles que praticam a lei são malditos. Então todos que dão dízimo são malditos. Não, mas aí não são todos. Não, a palavra diz que todos os que dão dízimo, todos os que vivem a lei de Moisés, que praticam as suas obras, são malditos. Então são todos. Não tem como negar. A palavra já é bem clara, afirmando que todos os que vivem a lei de Moisés são malditos. Então nós iremos agora ler para entender como era o dízimo. Aqui, ó. No livro de Moisés, onde Moisés mesmo escreveu, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22, nós iremos ler, iremos entender. Aqui, ó, os dízimos para o serviço do Senhor. Então, quem escreveu esse livro foi Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia.
Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio está encaixado nele. Quem escreveu foi Moisés. Então, essa lei de Moisés nós não devemos cumprir. Nada do que vem de Moisés. Somente viver a graça, a fé em Cristo Jesus, mediante a graça. Então, somente isso. A graça nos basta. Nós não devemos fazer nada, absolutamente nada a mais do que isso. A lei de Moisés não foi escrita para nós, e sim somente para o povo de Israel. Então iremos ler aqui no capítulo 14, versículo 22 em diante, que diz assim: certamente darás os dízimos de todas a novidade da tua semente. Então a semente não era dinheiro, ele está pedindo da semente, da plantação, fruta ou semente, que cada ano se recolhe do campo, Então isso era dado anualmente, isso era feito anualmente. Nós iremos ler e entender passo a passo como é que Moisés ensina para que o povo de Israel dê o dízimo. Entendeu? Então, esse dar o dízimo não era chegar e entregar nos pés, não. Eles têm outra forma. Vamos entender, vamos ler e entender. O 23 diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então eles iriam levar o dízimo até Jerusalém. Então ali eles iriam comer o seu dízimo, comer o cereal, o mosto, o azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Então ele estava dizendo: você reúne sua família, traz o dízimo para Jerusalém e ali você irá comer. Mas tem um porém, tem outras pessoas que podem comer com você. Ele vai explicar mais na frente. Aí ele diz assim, e quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, ele diz assim, se você vai levar ovelha, vaca, e se o que a semente é muito pesado, não dá para você levar, o que é que você faz? Entendeu? Por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor. Então, o lugar que escolheu o Senhor, nós já lemos, está no livro de 2 Crônica, capítulo 6, versículo 6, que é Jerusalém. Então, as pessoas que moravam em Israel, era da nação de Israel, estavam ao redor de Jerusalém, iria pegar o seu dízimo, que era o cereal, o mosto, o azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas, iriam levar para o lugar que ali fez escolher o seu nome, que é Jerusalém, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. O 25 diz assim, então o que é que eles vão fazer se eles vão para lá e moram longe? Então vamos entender. Então vende-os. Vender o dízimo, sim, eles tinham que vender o dízimo porque eles não conseguiam levar até Jerusalém. E eles, depois de vender o dízimo, eles iriam pegar o dinheiro com a sua mão, porque quando você diz que o dízimo é alimento, eles dizem que naquela época era alimento porque não existia dinheiro. Naquela época existia dinheiro, sim. Aqui, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Então era para eles vender o dízimo e ir para o lugar que Deus escolheu, que era Jerusalém. Então chegando em Jerusalém, o que era que eles iriam fazer? Vamos ler e entender no versículo 26. Versículo 26, que diz assim, e aquele dinheiro, ele diz assim, quando você vender o dízimo, pegar o dinheiro e chegar em Jerusalém, o que é que você vai fazer?
aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Não é você dar ao pastor para que ele fique rico e ande de carro automático, não. É para que você, entendeu? Ele está dizendo aqui, na verdade, era para o povo de Israel o que eles deveriam fazer. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Entendeu? O que você está desejando comer, você e sua família? Por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Aí o que você faz quando você comprar? Você está com vontade de comer o quê? Você está com vontade de comer ovelha? Então você dará o dinheiro pela ovelha. Aí depois o que você vai fazer? Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Então era para você levar o dinheiro, chegar lá, comprar o que deseja a tua alma, comprar o que você está desejando e comer ali na presença do Senhor, na cidade de Jerusalém. Então depois, porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então eles tinham que deixar os levitas, que era da tribo de Levi, comer daquilo que era o seu dízimo. Então o seu dízimo era isso, você iria comer e deixaria os levitas também comer com você. E não é só os levitas, também eram os órfãos e as viúvas, onde nós iremos ler no versículo 29. Mas antes disso, temos que passar pelo 28, que diz assim: ao fim de 3 anos, o que eles faziam? Ao fim de 3 anos, as pessoas que não moravam em Jerusalém, fariam o quê? Tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então ele tirava o dízimo um ano, ia para Jerusalém. Tirava o dízimo no segundo ano, iria para Jerusalém. No terceiro ano, eles deveriam pegar o dízimo e ali comer nas tuas portas, na sua cidade. Não precisaria ir para Jerusalém, sim, iria comer na tua cidade. Ao que iria acontecer? Então virá o levita, pois os levitas estavam em Jerusalém. Eles iam para a cidade vizinha para participar do dízimo das outras pessoas, que era comer aquilo que as outras pessoas tinham. Aí virá o levita, pois nem tem parte, nem tem herança, pois nem parte, nem herança tem contigo. Aí virá também o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizera. Então, quando ele fizer isso, então virá todas essas pessoas, o estrangeiro, o órfão, a viúva, e ali eles irão participar do dízimo de cada pessoa, de cada família. Então, nós aprendemos com essa palavra, nós iremos acabar aqui o vídeo, mas antes de acabar, eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, obrigado a vocês. Continue se inscrevendo, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas vejam e entendam, porque eles não leem essa palavra nas igrejas dele, nas sinagogas, entendeu? Eles não leem essa palavra lá, porque eles escondem essa palavra, porque dízimo não é, aqui a gente aprendeu, dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. O devorador não é o diabo, o devorador é o gafanhoto, que ele se alimenta do fruto da terra. Ele iria devorar a plantação daquelas pessoas que não faziam isso, não davam dízimo, não compartilhavam a sua 10ª parte com outras pessoas. Então eles não abrem isso, eles tentam enganar. Quando você chega para algum deles e diz assim, o dízimo não é dinheiro, o dízimo é alimento, eles dizem o quê? Naquela época era alimento, porque não existia dinheiro. Aqui a gente viu que realmente naquela época já existia dinheiro e dízimo é alimento. Aqui foi Moisés que escreveu, aí é a lei de Moisés. A lei de Moisés não foi escrita para nós, e sim foi escrita somente para a nação de Israel. Então obrigado. Você que chegou até aqui, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Meu nome é Gerlando Nicasso.
Obrigado por você ter visto esse vídeo. Irei gravar outros vídeos a respeito disso. Esse aqui é o dízimo 1, mas eu irei gravar outros vídeos onde irei colocar dízimo 2, dízimo 3, para que o vídeo não fique longo demais, não fique cansativo, para que as pessoas não possam assistir. Para que todas as pessoas, quando for assistir ele todo, para que ele não fique longo demais. Então, obrigado a todos. E é isso aí. Graça e paz. Iremos fazer outros vídeos assim que nós pudermos, para que nós iremos entender todas essas partes. Nós agora lemos somente a parte em que está no Antigo Testamento, na lei de Moisés, onde ele explica e ensina como é que o povo deve dar o dízimo. Mas depois, nos outros, dízimo 2, dízimo 3, nós iremos ler onde fala no livro de Mateus, que é um livro histórico. Iremos ler no Novo, no Evangelho da Graça, onde Paulo ensina como é o dízimo, onde Paulo fala sobre o dízimo e onde ele afirma que dízimo é lei de Moisés e nós não devemos participar sobre o dízimo. Nós não devemos dar o dízimo, porque nós não somos judeus, nós somos gentios. Então, obrigado a todos. É isso aí. Vendo, lendo e aprendendo a palavra do Senhor. Graça e paz. Amém.